ousadia. Eu quero realmente, nessa noite, encorajar você a ser ousado, que é o mesmo que corajoso, que é o mesmo que determinado, que é o mesmo que pronto para fazer a obra de Deus, realizar a sua vontade, independentemente das situações, e a gente vai entender o que a palavra de Deus quer nos dizer aqui nesta noite. Provérbios capítulo 28, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Feche seus olhos e eu quero orar ao Senhor mais uma vez, clamando a Deus para que a sua palavra, que é poderosa, conforme Isaías capítulo 55, possa falar ao meu e ao seu coração poderosamente. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre esta mensagem, esta pregação. A tua palavra está sendo anunciada, e ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e naquilo para o qual ela foi enviada, ela gerará fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falando de ousadia também, eu me lembrei aqui de Salmo 118, versículo 6, que diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Esta era a convicção do salmista diante de tantas situações que ele enfrentava, situações com seus inimigos, situações dentro, talvez até mesmo da sua casa, porque conforme vai se aproximando aquele dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, já está anunciado na sua palavra que muitas coisas iriam acontecer e que inclusive até de dentro da nossa própria casa, inimigos se levantariam. A gente não precisa dar uma volta lá fora e para encontrar inimigos, às vezes dentro da nossa própria casa. Aqui, embora ele esteja falando de inimigos mesmo, de pessoas que queriam até a sua morte, mas eu sei que muitas vezes a gente passa por situações assim, em que pessoas gratuitamente se levantam contra nós. Portanto, a palavra é clara nesta noite também, ao dizer que o Senhor está comigo. O Senhor, Ele está com você. O ímpio, ele foge, mesmo não tendo perseguição, porque ele não tem apoio em nada. Nosso apoio está no Senhor. Ele é o nosso cuidador. Ele é aquele que renova as nossas forças e nos dá força. E é Ele que, quando as nossas forças podem falhar, Ele entra com o seu poder e com a sua força. Então, por isso, você pode ter ousadia. Você pode ter coragem. Olha, eu encontrei uma definição interessante aqui sobre coragem através da ilustração de uma mãe. Olha só, quando uma mãe vê o seu filho de mãos dadas com alguém desconhecido, qual é a atitude dessa mãe? Mesmo olhando e vendo que aquela pessoa é mais forte do que ela, talvez maior do que ela, mais alta do que ela, essa mãe, ela corajosamente vai lá e arrebata o seu filho das mãos daquele estranho. Não é assim? Essa é uma das melhores definições por uma história, por uma ilustração que eu encontrei para falar para você sobre a ousadia. Porque a ousadia é algo que a pessoa ela age e ela não faz questão do risco que ela está correndo. Ela não leva em consideração o risco que ela está correndo. Mas se ela sabe que é o que é certo a se fazer, ela vai fazer, com ousadia. É por isso que o evangelho do Senhor Jesus chegou até mim, até você, chegou até nós. Porque homens ousados, sabendo o que era certo, eles se colocaram diante de Deus, pediram ao Senhor que os ajudasse, o Senhor os ajudou, algumas vezes passaram por perseguição, o Senhor os libertou, mas eles agiram ousadamente para que o evangelho chegasse aqui. Sabe por quê? Porque eles sabiam que era o certo a se fazer. Se você sabe que é o certo a se fazer, você tem que se levantar, meu irmão, minha irmã, e fazer. E cumprir o desejo do Senhor. Deus que nos tem levantado é o Deus também que vai nos capacitar, nos arregimentar, que é o mesmo que colocar a sua armadura em nós,
para que a gente possa ousadamente avançar contra o reino das trevas. E o reino das trevas não é mais os inimigos aqui do salmista, que eram inimigos físicos mesmo, homens, líderes, reis, nações que se levantavam contra o seu reinado. Mas hoje, nos dias de hoje, a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, ou seja, lugar onde o inimigo não tem que estar, onde ele não tem que agir, onde ele não pode agir. A igreja, você, eu, nós como filhos do Senhor, ousadamente, precisamos entrar ali. Tem uma música, ela é um rock assim, né? Mas eu cantei muito na juventude, e depois, em 2019, nós fizemos uma live, Minha História, e eu cantei com Corsário do Rei. Corsário é um grande navio de guerra. Corsário é um navio que singra, que corta os mares e que vai em busca do inimigo. Ele sai do país de origem dele, esse navio, e vai até um outro país onde ele precisa ali lutar, guerrear. Algumas vezes você ouve noticiários que tal país foi lá e resgatou os seus soldados. E que a forma como ele entrou foi pelo mar. Então, é esse navio. E aí a música diz assim: navega cruzado rumo ao seu destino, singrando os mares, conquistando novas terras, fazer do teu Senhor verdadeiro rei, como o corsário do rei. Você é um navio de guerra, um corsário do rei Jesus, para navegar nesse mar bravio, que é o mundo, mas para chegar do outro lado e resgatar aqueles que estão presos pelo inimigo e trazê-los para o Senhor. Isso é ousadia. Isso é andar ousadamente. Mas se você ficar olhando, tem perigo? Não tem perigo? Você não vai. O ousado, como essa mãe que corajosamente resgata o seu filho da mão de um estranho, independentemente da força que esse estranho tenha, mas ela vai lá no ímpeto, na força de uma mãe, de uma corajosa, e retira aquele filho para valer. Porque ela não quer ver o seu filho indo embora. Também não podemos confundir ousadia com imprudência ou com agressividade. Às vezes você ouve falar que alguém foi ousado e com imprudência. Um exemplo, sabe que aquele negócio não vai dar certo. Deus já falou, a palavra já mostrou, não sei quem já te falou, você perguntou para uma pessoa experiente na área, a pessoa falou, não faça, você vai lá e faz. Aí dá errado, aí você fala assim, Deus não está comigo? Não, você foi ousado com imprudência. É uma coisa diferente do ousado que sabe que é o certo a se fazer e faz na força do poder do Senhor. Também com agressividade. Às vezes a gente ouve falar, né? Aquela mulher foi ousada, né? Viu como ela foi para cima do marido dela? Não é dessa ousadia que eu estou falando também. Isso aí não é ousadia que vem de Deus. Essa ousadia não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu me lembrei agora há pouco, né? Repensando a mensagem, em Gideão e Pedro. Eles foram ousados. Gideão chegou e falou, tá bom, o senhor está comigo? Vamos fazer o testezinho da lã. Agora eu quero que a lã mole e do lado dela, em volta dela, não mole. No outro dia, agora eu quero que a lã fique seca e em volta dela mole. Ousado, cara, né? Mas como Deus tinha um propósito para a vida dele e sabia o certo a se fazer, deixou ele ser ousado e fez a prova com ele. Pedro aprendeu na ousadia, porque Jesus estava dormindo no barco, a tempestade acontecendo, e ele ousadamente foi lá e falou, o senhor não se importa que a gente morra? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha que ousado, gente. Você já falou assim com Deus? Até pode falar, só que você tem que ficar preparado para a resposta. Jesus levantou. Quem levanta assim meio ardidinho, assim meio brabinho? Jesus levantou e falou assim, vocês são de pouca fé mesmo. Pronto, a ousadia dele custou um aprendizado. É vocês que não têm fé. Levantou, foi lá, acalmou o vento, falou para eles, até quando eu estarei convosco? Vocês têm, que fé que é essa?
Porque é coisa que eles não imaginaram ali na hora. Eles estavam com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores no barco. Eles estavam com aquele que não morreria afogado, mas teria que morrer pela profecia, com derramamento de sangue. Não era aquele dia. E mesmo que eles já estivessem aprendendo alguma coisa com o Senhor, eles se esqueciam na hora da adversidade. E eu e você, na hora da dificuldade, fazemos a mesma coisa. A gente esquece o que nós aprendemos do Senhor. A gente esquece o que nós aprendemos dele, com ele. E até para fazermos para ele, a gente esquece e a gente se desespera. Então, a ousadia, às vezes, também pode ser uma prova de falta de fé. Mas o importante é que nós aprendamos. E Pedro aprendeu com aquela experiência. Depois eles ficaram admirados. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Agora eles ficaram ali envergonhados e com a responsabilidade de aprender mais do Senhor. Que a sua ousadia te ensine ou te dê condições de aprender mais do Senhor. Que aí você vai começar a ter maturidade e uma ousadia que poderá te dar uma resposta como essa. Você não vai ter mais essa resposta, porque você vai aprender nas experiências que o Senhor mesmo te dará. Continuando aqui, eu quero agora passar para o lado espiritual. A ousadia é uma das características que o Espírito Santo transmite quando vem habitar no crente. Depois que Jesus foi assunto ao céu, que ele ascendeu ao céu, e ele disse para os discípulos: fiquem aqui até que sobrevenha sobre vós o poder do Espírito Santo. Então não saiam de Jerusalém, aguardem, porque o Espírito Santo virá e vai revestir vocês com autoridade, para que vocês possam ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus faz essa promessa, os discípulos entendem e eles ficam ali guardadinhos mesmo. Eles ficam esperando o dia da promessa de Jesus se cumprir com a vinda do Espírito Santo. Eles ainda estavam com medo? Estavam. Os seguidores de Jesus, eles estavam ali guardados, até mesmo escondidos das autoridades judaicas. Mas só que eles continuaram em oração. Se é um momento de você aguardar, aguarde. Mas não é para o medo tirar você da rota, tirar você do propósito, do desejo de avançar e de chegar ao alvo. Enquanto você espera o próximo passo, porque aqui foi uma orientação de Jesus, espera o próximo passo. Não vão sozinhos, esperem vocês serem revestidos do Espírito Santo. Eles estavam lá, guardados, com medo das autoridades judaicas, mas continuaram em oração. Quando eu e você continuamos em oração, nós estamos declarando com essa ação, com essa atitude, que nós cremos no que o Senhor falou, que nós cremos em Deus como Ele é, poderoso, que faz, que realiza. Então eles ficaram ali esperando. Mas aqueles discípulos que anteriormente estavam aterrorizados, com medo, tornaram-se pregadores ousados. E conforme Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, toma os discípulos, Pedro prega, muitas almas são convertidas, o Espírito Santo lhes deu ousadia para aquele momento, mas aí muitas pessoas se converteram. E agora as autoridades colocam a mão na cabeça e falam: como que a gente vai matar todo mundo? E aí o evangelho começa a se espalhar. Está vendo? Tem que esperar a hora. Tem que esperar a hora do Senhor. Tem um momento que a gente age no ímpeto, como a mãe que tira o filho da mão do estranho. Isso aí você está vendo algo na sua casa se perder, um filho teu está se desviando, o seu esposo está fazendo um negócio, você está ficando meio estranho, hein? A tua esposa também, corra e faça algo. Mas existem aqueles momentos que Deus vai dizer: eu quero que você seja ousado, que você esteja ousada, mas espera. Jesus pediu para eles esperarem. E eles cumpriram a vontade de Jesus. E o que aconteceu logo depois? Abra sua Bíblia comigo. Esse eu quero ler com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. No livro de Atos,
no capítulo 4. Lá em Atos 2, muitas conversões, o Espírito Santo vem, toma-os com ousadia, especialmente aquele que pregou, mas aí a perseguição não acabou. Não tinham como mais acabar com todo mundo. E o evangelho começou a se espalhar, porque naquele dia, representantes de vários lugares, de várias localizações, estavam ali. Mas eles continuaram à vista das autoridades, e eles começaram novamente a serem perseguidos pelas autoridades. Mas eles oraram de novo. Eles oraram de novo, pedindo coragem, pedindo ousadia, e foi respondido, porque mais uma vez eles ficam cheios do Espírito Santo, com ousadia, e dessa forma eles anunciavam mais e mais e mais a palavra de Deus. Eu já tive ações na minha vida, e com relação à igreja mesmo, que eu agi com ousadia, e deu certo, mas de repente levantou alguém, mas não era para ser assim. Começa, aí eu oro, e o Senhor vai colocando paz, vai ajeitando a coisa, e depois tudo volta ao normal. Até porque nós estamos falando entre irmãos com crentes. No caso deles aqui, eles estavam falando com ímpios, pessoas que não criam no Senhor, pessoas que nem queriam que o evangelho do Senhor fosse divulgado, fosse pregado, fosse ensinado. Mas eles pedem ousadia ao Espírito Santo. Eles não foram cheios no dia de Pentecostes, mas olha o que diz aqui Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, crente em Jesus Cristo, não podemos perder de vista que a todo momento nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu estou falando de batismo no Espírito Santo. Lá em Atos 2 foi a vinda do Espírito Santo. A primeira manifestação, eles ficaram cheios. Mas agora em Atos 4, 29 e 31, mais uma vez eles foram cheios do Espírito Santo. Para fazer a obra do Senhor como se deve. Para ter força para fazer a obra do Senhor como se deve. E até para outras áreas da nossa vida que precisamos de ousadia, tem que ser através do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos enche do seu poder, da sua graça, que nos dá força. Sabe aquela coisa que quando você vê, já fez ou já falou, falando de coisa boa, ousada para o bem, para a honra e glória do Senhor, que é outra coisa que você precisa pensar aí, nas tuas ousadias. Se o que você está fazendo glorifica o nome dEle. Se glorifica o nome dEle, você conta ainda com a ação do Espírito Santo de Deus, que lhe dará poder e você fará. Deus sempre nos dará ousadia, quando o nosso objetivo final for obedecer e glorificar o seu nome. A pessoa que é espiritualmente usada pode até parecer teimoso, extrovertido. Todo mundo está achando que não vai dar certo, só ele falando, vamos continuar, vamos fazer, porque ele sabe que o Senhor tem um propósito naquilo. E a ousadia que eles têm naquele momento, a coragem, vem do Senhor. Ele até talvez está sentindo um medo, porque tem hora que como humano a gente sente medo, né? Um dia eu estava andando na rua, criança, com um guarda-chuva 5 vezes maior do que eu, não precisa ser um guarda-chuva muito grande, mas aquele era grande, estava me cobrindo, mas bastou um trovão mais forte, um relâmpago que deu, e o trovão em seguida me amedrontou. Mas eu lembrei, eu estou debaixo desse guarda-chuva. Pode vir a chuva que for, e eu continuei o meu caminho. A mesma coisa o Senhor faz comigo e com você. Talvez nós estamos num momento de decisão, de tomar uma decisão ousada, estamos com medo.
Mas se nós cremos que o Senhor realmente está nos cobrindo, está conosco, está em nós, e que nós dependemos dele, essa ousadia que depende do Espírito Santo vai nos levar ao alvo que nós precisamos e que nós desejamos. A ousadia já do mundo, ela é o contrário disso. A ousadia do mundo, ela é arrogante. A ousadia do mundo é uma ousadia em fazer o mal. Provérbios capítulo 13, 16, não precisa abrir, diz assim: quem é prudente, age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. Algumas pessoas que estão no mundo dizendo que são ousadas, mas estão ousadas no sentido da tolice. Eles são cegos em seu próprio erro, eles se gabam do seu erro, eles se acham os mais espertos porque são ousados, às vezes se envolvendo na criminalidade e dizendo somos ousados. Essa é a ousadia do mundo. É uma ousadia arrogante, uma ousadia de fazer o mal. Eles são ainda mais ousados em ficar proclamando seus pontos de vista errados e ainda mais ousados em executá-los. Mas nós que estamos do lado da verdade, que conhecemos o Senhor, que conhecemos a sua palavra, muitas vezes nos acovardamos. É isso que o Senhor requer da sua igreja hoje, requer de mim e de você, que nos levantemos ousadamente. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão. Vai abrindo a sua Bíblia comigo lá em Efésios 6. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão. Ele escreveu às igrejas pedindo oração para que ele fosse ousado o suficiente a fim de continuar proclamando o Evangelho. Efésios capítulo 6, eu vou ler o versículo 18 e 19. Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. Ele está instruindo a igreja em Éfeso a orar, a clamar ao Senhor. E claro, nesse texto muito conhecido, a partir do versículo 10, ele fala sobre a armadura de Deus. Mas quando chega no final, já depois de falar sobre estar firmes, cingindo-vos com toda a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, enfim, ele fala aqui no versículo 18 assim, Efésios 6, 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com ousadia, em alguma versão aí vai estar intrepidez, para que com ousadia eu possa fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo, ele sabia que todas as vezes que ele clamava ousadia ao Senhor, isso poderia significar mais perseguição na vida dele. Porque Deus iria usá-lo e ele seria mais perseguido. Olha que ousadia diferente, né? Hoje a gente quer ousadia para comprar carro, para casa, para sair não sei de que jeito. A ousadia dele era me dar sabedoria para abrir a minha boca e ao falar do Senhor, o mistério do Evangelho chegue ao coração dos homens, mesmo custando-lhe perseguição. Esse tipo de homens e mulheres ousadas que o Evangelho precisa para que ele continue avançando. Ele não vai cair, ele não vai morrer, ele não vai deixar de existir nunca, mas o avanço do Evangelho pode ser muito mais rápido se houverem homens e mulheres ousados, ousadas, lá no seu trabalho, com muita educação, com muito amor, com muito zelo, isso tudo está na palavra. E até com muita humildade. Você não pode deixar de expressar a verdade. E cada vez que alguém fala algo terrível, ele teve ousadia para falar, não teve? Você vai lá com ousadia e fala o seu ponto de vista. Mas hoje, às vezes, há uma mistura assim, não, mas eu posso ferir, mas eu posso entristecer. Não, não é para você falar nada que machuque, que... Não, mas é preciso que você fale. Com ousadia. Olha, o que você está fazendo, o caminho que você está tomando,
por amor a você, a tua vida, eu quero te dizer, está errado. Clama ao Senhor para que Ele coloque na sua boca palavras de sabedoria e com ousadia professe essas palavras no meio que você vive. Estevão, ele falava com ousadia e por isso ele se tornou o primeiro mártir cristão. Não vou ler, mas está lá em Atos capítulo 6, do versículo 8 a 10, e já no capítulo 7, nós vemos como ele foi entregue às autoridades. Porque falar e agir certo não é atrativo. Essa igreja está cheia, glória a Deus, tem muita gente assistindo na internet. Essa pregação depois vai para o ar, muita gente assiste. Os recortes, milhares de pessoas assistem. Um dia vai chegar a milhões, mas está em milhares. Olha só. Sabe por que a igreja não está explodindo as paredes aqui? Porque falar a verdade não é tão atrativo. Mas nós vamos permanecer falando a verdade, com ousadia, porque o Senhor tem outras pessoas lá fora, precisando exatamente da transformação de vida, e não de qualquer coisa que está bom. Não, eu quero transformação de vida. Então nós vamos permanecer nisso, porque Estevão, Paulo e outros mártires da fé, eles foram ousados até o ponto de pagar com a sua própria vida. E nós precisamos ser ousados também pela verdade, que não nos custa a vida. Pelo menos agora não. Estamos num país livre, mas nós precisamos agir com ousadia e falar a verdade. Para concluir, como seguidores de Cristo, nós devemos orar como Paulo orou, para que o Senhor nos conceda uma ousadia sobrenatural, a fim de falar e viver como Ele quer que façamos. Nesta era que estamos vivendo, de grande engano, de resistência à verdade, de que o errado virou certo, o certo virou errado, nós precisamos de mais ousadia do que nunca. Hoje nós precisamos de mais ousadia do que no tempo dos nossos avós, dos nossos pais. E sempre existiu uma perseguição, né? Mas eles ainda podiam conversar com as pessoas paravam para ouvir. Hoje, as pessoas não querem mais a verdade. Então nós precisamos de mais ousadia. Quando nós estamos convencidos de que a nossa mensagem é viva, é vivificante e eterna, nós podemos falar com ousadia. Sabe por quê? Porque Deus usará aquilo que você fala ou falará para impactar o mundo, para impactar as pessoas à sua volta, para que as pessoas vejam a transformação que houve em você e elas vão desejar essa transformação também. Então, para concluir a mensagem dessa noite, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículos 10 e 11. Olha o que nos diz a palavra. Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, olha o que o Senhor fala na sua palavra agora. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei, ou para qual a enviei. Eu vou ler agora em uma outra versão, nova versão internacional, porque eu quero que você entenda de fato cada palavra declarada aqui, pelo próprio Senhor. Olha só o que diz.
assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela possa produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso é o Senhor dizendo. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e ela atingirá o propósito para qual a enviei. Mas quem é que proclama essa palavra do Senhor? Quem é que proclama essa palavra do Senhor que não volta vazia? Quem é que proclama, igreja? Fala assim, eu. 1, 2, 3. Eu. Mais uma vez. Eu. Somos nós. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos usar pela ousadia que o Espírito Santo nos dá. Mas eu preciso abrir a minha boca. Feche seus olhos. Clama ao Senhor ousadia. Não pense agora nos seus negócios, no seu dinheiro. Pense na sua vida espiritual. Como você vive, como você tem vivido. Como anda a sua casa, espiritualmente falando. Como anda o seu coração. Como anda a sua ousadia. E às vezes até em um lugar que não pode falar nada não. Tem pessoas que ousadamente colocam uma classe inteira para cantar um cântico de louvor a Deus. E Deus está fazendo a obra no coração dessas crianças. Eu quero que você então coloque agora a tua vida diante do Senhor. Ao passo que você clamar ousadia ao Senhor, Ele também te dará sabedoria para você realizar aquilo que Ele deseja. Pense em alguém hoje que não conhece ao Senhor Jesus ou que anda distante da sua palavra e que você nunca mais falou no assunto com ele, com ela. Mas você está vendo essa pessoa a passos largos andar na perdição, a cada dia fazendo algo pior, e você parou de falar. Paulo era perseguido, não parava de falar. Estevão pagou com a sua própria vida, e mesmo enquanto estava sendo martirizado, proclamando. Hoje, igreja, nós temos o Espírito Santo habitando em mim, em você, em nós. E nós só precisamos da ousadia para falarmos, começando por aqueles que nós amamos. E dizer a essas pessoas, é pelo amor que eu sinto por você. É porque eu te considero que eu preciso lhe falar. O que você faz, o que você vive, o que você fala, não está certo. A palavra do Senhor que você vai ministrar, que você vai declarar na vida daquela pessoa, está baseado em Isaías 55. É Deus quem a envia. Por isso surtirá efeito. Porque é poder de Deus. Mas cadê a minha ousadia? Cadê a sua ousadia? Vamos clamar isso ao Senhor hoje. Senhor, nos dá mais ousadia. Nos dá mais coragem. Nos ajude a fazermos a tua obra, a proclamarmos o teu evangelho, a levarmos Jesus Cristo àqueles que estão perdidos e entregues, ó Deus, ao inimigo, a fim de que com ousadia e pelo poder do Espírito Santo, eles sejam resgatados de lá. Ajuda-nos, ó Deus, também na nossa vida, na nossa própria vida, porque existem situações que nós precisamos decidir, mas está faltando ousadia. Visita o coração de cada servo e serva do Senhor. O Senhor é presente. O Senhor está em nós. Confirma isso no coração duvidoso, porque somos falhos, Senhor, e às vezes duvidamos. Como Pedro estava com o Senhor na embarcação e duvidou, pensando que aquele momento poderia afundar aquele barco. Mas o Senhor, pela ousadia dele, o ensinou a ter fé. Ensina-nos, ó Deus, a termos fé e a sermos ousados, mais e mais, no Senhor e pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Não vou te convidar para vir aqui à frente, mas uma das respostas que você vai dar sobre a tua ousadia é alguém que Deus colocou no seu coração
que está afastado, e você vai trabalhar em oração e também em palavras, conforme o Senhor te usar, para que essa pessoa esteja com você aqui no próximo domingo. É um teste de ousadia, amém? Alguém do seu trabalho, alguém do seu vínculo de amizade, alguém da sua família, coloque-se diante do Senhor nesse sentido.